Hey guys, how are you? Eu sou a Thaís, mediadora de inglês do PVS, e hoje nós vamos visitar a Nigéria, um dos lugares onde o inglês é falado. A República Federal da Nigéria fica na África Ocidental. É o país mais populoso do continente, com pouco mais de 170 milhões de habitantes. Sua capital é Abuja, que se tornou o centro administrativo em 1991. A língua oficial é o inglês, sendo o Igbo e o Yorubá outras importantes línguas faladas no dia a dia, além de outras centenas de línguas, 527 no total. Vamos falar agora um pouco sobre a cozinha nigeriana? Apesar de algumas diferenças, ela também influencia a culinária brasileira. Pratos como o nosso famoso acarajé e o bolinho de aipim são heranças nigerianas. Lá, o acarajé, um bolinho de feijão fradinho frito no azeite de dendê e recheado com camarões, é conhecido como acará, e o bolinho de aipim como garri. Mas existem outras curiosidades na culinária nigeriana, que para nós pode ser considerada um pouco incomum. Insetos como gafanhotos, cupins com asas e larvas de palmeiras são considerados boas fontes de proteína, e por isso são iguarias locais, fazendo parte da dieta de alguns habitantes. Outros aspectos culturais que se diferenciam bastante dos nossos é que os nigerianos não usam garfo, faca e nem colher para comer. A comida costuma ser servida em cestas e as pessoas usam somente a mão direita para levar a comida à boca. Se vocês assistiram a nossos vídeos anteriores, vão saber por quê. O jantar é quase sempre em família e os idosos são servidos em primeiro lugar, ou seja, comem o que quiserem e só quando estão satisfeitos os outros integrantes da família podem comer. Nas grandes cidades, aqueles que adotam um estilo de vida mais ocidental não aderem a essas regras, pois normalmente estão distantes da família. Por outro lado, aqui no Brasil, nós também temos alguns pratos que pessoas de outros países estranham. Feijoada. フェイジョアータフェイジョアーダっていうああ、聞いたことある。豆とお肉を煮込んだあ、肉入ってんの？肉結構入ってうわ。見た目えぐい。やだーこれ食うの？そ嫌なんだけどこれ美味しいよ。フェイジョアーダフェイジ全ョアーダ然初めて。味はめっちゃ美味しい。美味しいうん。これタイム食べるの本当にやだだけどちょっと濃いね、意外に。これ一緒に食べた方がいい量はそう一緒にカレーみたいな感じカレーみたいななんか赤ちゃんがお腹壊した時の Só fica com medo da feijoada, cara. Agora, vamos ler e analisar um texto que fala sobre a feijoada, esse prato tão tipicamente brasileiro? Pause o vídeo para ler o texto com atenção, observando as formas verbais que eles usam para descrever o prato. As frases destacadas estão na voz passiva. Utilizamos a voz passiva quando queremos destacar o que ou quem sofreu determinada ação. No texto, a utilizamos porque queremos dar ênfase à feijoada e seu preparo, e não a quem, de fato, prepara o prato. Como é que formamos essas formas verbais que estão destacadas? Para formarmos a voz passiva, basta colocarmos o verbo to be no tempo verbal adequado ao contexto, que neste caso pode se tratar de um fato ou processo. É adicionado o is e depois adicionamos o past participle, particípio passado. Para verbos regulares, formamos o past participle adicionando o ed, como por exemplo, o verbo prepare se torna prepared. Mas há verbos irregulares, e só a experiência e o estudo os levará a conhecê-los. A segunda frase utiliza o verbo cook, e pelo mesmo motivo da anterior, utilizamos o verbo to be no simple present. E abra um livro de inglês do PVS, módulo 2, na página 88. Vamos trabalhar! Pause o vídeo para ler o texto com atenção. O enunciado do exercício 1
pede para dividirmos as frases evidenciando o uso da voz passiva em cada uma delas. Bom, já sabemos que a voz passiva é formada pelo verbo to be no tempo verbal adequado ao contexto junto com past participle. A primeira frase é: Our feijoada is prepared by the chefs. Aqui, o verbo to be está no presente e o verbo prepared no particípio passado. Na letra B, o verbo é are e o past participle grown. As letras C, D e E utilizam também a mesma estrutura. O verbo auxiliar to be no simple present, are, e os verbos principais, todos regulares terminando em ed, no past participle. Na letra F, a estrutura da locução verbal é a mesma, mas o verbo cut é irregular. E prestem atenção, a voz passiva é muito usada, por exemplo, em manchete de jornal e em trabalhos científicos, porque pode-se omitir quem é o responsável por uma ação. A voz do verbo, se é ativa ou passiva, vai depender do enfoque que queremos dar ao agente ou ao objeto da ação. É muito diferente você dizer I broke your window. The window was broken. Depende. Você vai assumir a responsabilidade? Quem vai? O vidro se quebrou ou foi você quem o fez? Gostaram do nosso vídeo de hoje? Esperamos que sim. Para dúvidas, contate-nos através do Messenger, na nossa página do Facebook, PVS Inglês. E não esqueçam de ativar o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo. See you soon!